Olá, sejam bem-vindos à série Refletindo Todo em Partes. Esta série contempla vídeos, textos que serão aí compartilhados numa frequência de 15 dias no mínimo. E além de integrar esses diferentes pontos de vista, o propósito aqui é focar e tentar se aprofundar onde esses diversos pontos de vista se tocam, né? Onde eles têm ali um seu lugar comum, né? Então é achar uma linguagem que consiga trazer psicologia, ciência, política, matemática, física, se for o caso, biologia, num lugar comum, né? Em que as ideias possam fluir. Então, como primeiro tópico, o primeiro problema a ser discutido no episódio 1 da série Refletindo Todo em Partes, eu trago aqui o problema: como florescer em meio a crises? Então, para a gente conseguir sair um pouco do lugar, vamos falar o que é uma crise, né? Então, em termos leigos, em termos intuitivos. Bom, uma primeira pré-condição para você identificar se você está falando de uma crise ou não é você observar se houve ou está havendo ao seu redor grandes mudanças, né? Grandes em termos de severidade, né? De impacto, e também em geral em termos de velocidade. As coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, não necessariamente se houve mudanças ou se está havendo mudanças, existe uma crise, mas toda crise, se você for olhar, ela está dentro de um contexto de grandes mudanças, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro. Bom, a segunda coisa é tentar definir, então, em meio de uma grande mudança, o que caracteriza uma crise, tá? E aí, em geral, a sua inabilidade ou a inabilidade das organizações ou dos governos de manter a ordem vigente, aquilo que já estava estabelecido, aquilo que já vinha funcionando bem, estabilizado o suficiente de uma forma em que você não precise fazer nada ou gastar nenhuma energia diante das mudanças, né? Então, se isso não é satisfeito, então provavelmente a gente está falando de uma crise, né? Algo que exige ação, que exige reflexão, que exige a construção de um novo entendimento. Um outro aspecto a ser considerado, se a gente for voltar para nosso problema, como florescer em meio à crise, é enfatizar essa palavra florescer. Veja que aqui eu não estou falando de como sobreviver em meio à crise, tá? Então, se a gente estivesse falando de sobreviver, a gente falaria consequentemente de mitigação, né? Ou de controle de danos, né? Eu não estou falando do objetivo de permanecermos imunes à crise, ou seja, né? Aí seria um aspecto mais de robustez, né? Então como a gente deveria agir ou poderia agir de uma forma, né, a não ser afetados ou a manter essa ordem vigente. Será que isso é possível? Então, nem toda crise isso é possível, né? Eu também não estou falando aqui de simplesmente voltar rapidamente às condições anteriores ao início da crise. Aí a gente estaria falando de resiliência, né? Eu não estou falando de nenhum desses níveis, estou falando de um nível a mais, que é florescer. Então, florescer implica como integrar ou incorporar positivamente essas mudanças que a gente precisa fazer para se adaptar à crise na nossa vida, na nossa sociedade, de modo que a gente tenha aprendido algo, tenha incorporado aprendizados suficientes para que nós sejamos cada vez melhores em tratar as mesmas crises ou crises semelhantes no futuro, e mesmo que nós possamos trazer aprendizados para sermos pessoas, sociedades e organizações melhores, mesmo em condições normais de operação. Veja que isso está muito relacionado ao conceito de antifragilidade, né? Existe um livro com esse mesmo título que eu recomendo muito a leitura, então a gente vai refletir um pouco nesses termos hoje. Bom, mas antes da gente falar, né, e se aprofundar no detalhamento de como ser antifrágil, como florescer em meio às crises, vamos tentar analisar um pouquinho o que seriam estratégias ineficazes, né? Então, a primeira armadilha, a primeira estratégia ineficaz para lidar com crises é a estratégia da negação. E o primeiro fator aí é a falta de conhecimento, né? E aí a gente pode falar aqui da falta de fontes de consulta adequadas e confiáveis, né? A falta de orientação no mundo sobre quem são as pessoas e organizações que a gente realmente deve prestar atenção e ter cuidado, né? Então vamos pegar aí o exemplo da pandemia, né? O coronavírus. Então, se a gente for analisar
quanta desinformação não está sendo propagada por meio das redes sociais, por meio de serviços de mensagens, e as pessoas não estão fazendo aí ou sendo educadas para fazer o básico, que é, por exemplo, ir no site da Secretaria Estadual, né, de cada estado, do Ministério da Saúde, ou mesmo da Organização Mundial de Saúde, para colher as informações mais precisas e atualizadas aí das autoridades que são responsáveis, que têm o conhecimento para tratar crises de pandemia e de saúde global. O segundo desses fatores é o apego aos objetivos de curto prazo. Então existe um apego com aquilo que está dando certo e existe, portanto, uma resistência de aceitar todas as consequências da realidade, de não agir diante de uma crise e acabar perdendo aí os frutos, né, que foram conquistados ou o progresso que foi feito. O terceiro fator que leva as pessoas a estarem em um estado de negação, que é o medo. Então nós temos aí no nosso sistema límbico, né, o sistema que processa as emoções, né, dor, medo, felicidade, desgosto, perda. E esse sistema regula o nosso comportamento, né, de modo que a gente busque priorizar e focar na autopreservação, né? Então, essa autopreservação, quando exacerbada pelo medo, ela degenera para uma estratégia de sobrevivência. No seu extremo, esse modo de sobrevivência leva a uma negação da realidade. Bom, a segunda estratégia ineficaz para lidar com crises é a estratégia de realizar o mínimo esforço apenas para evitar o colapso aí de curto prazo, né? Que é uma consequência, que pode ser uma consequência da própria negação da severidade da crise. Então, se a gente pegar no contexto da pandemia atual que a gente está vivendo, vários governos têm adotado algumas ações, mas pelo menos um deles, que é o governo do Reino Unido, tem destoado aí das recomendações da Organização Mundial de Saúde e tem destoado também daquilo que a maioria dos governos, tanto no mundo ocidental quanto oriental, tem feito. Então o Reino Unido está indo na contramão disso. Então o conselheiro-chefe para assuntos de ciência do Reino Unido está recomendando as mínimas medidas possíveis e, consequentemente, manter as coisas em ordem a despeito da saída agora aí da União Europeia. Então, eles estão muito focados nesses objetivos de relações comerciais e tudo mais, e para eles fechar fronteiras ou tomar medidas mais drásticas não é realmente interessante. Então essa estratégia, a gente pode dar um nome a ela e dizer que é uma estratégia autocentrada, centrada na preservação dos seus objetivos de curto prazo, né? Modificá-los minimamente, prejudicá-los minimamente, né? E tentar sair aí ileso, imune. Mas isso, dependendo do tamanho da crise, é algo extremamente difícil de se conseguir, né? E a terceira estratégia ineficaz para florescer diante das crises, e talvez uma das mais graves, é superestimar a crise e adotar medidas que acabam agravando a crise, né? Então é o famoso modo de pânico. O pânico é algo a ser evitado a qualquer custo, né? Porque não somente as sociedades, as comunidades ficam vulneráveis aí a aproveitadores, né, que se aproveitam desse modo descontrolado, dessa ingenuidade das pessoas, como também é algo que impede completamente qualquer tipo de aprendizado. Bom, então o que seriam estratégias eficazes para florescer em meio a uma crise, né? Então, eu acho que aí ninguém tem uma receita de bolo, e é aí onde a multidisciplinaridade, onde a reflexão entra em jogo, né? Então, dado tudo isso que a gente falou que não é eficaz, então um primeiro passo aí para a gente tentar construir uma estratégia eficaz é focar no conhecimento. Você precisa saber, então, o que é que vale a pena sacrificar esses objetivos de curto prazo em favor de... Então, o que é que você mais valoriza na vida? É a sua saúde? É o seu bem-estar mental? Então, isso precisa ser identificado. Bom, em outro passo nessa busca por autoconhecimento é também considerar uma expansão de consciência, se perguntar como é que eu, como indivíduo, me encaixo num contexto maior da minha família, da minha comunidade,
dos meus contatos, das minhas redes, né, de contato e de interações, ou como eu, como um país, me encaixo numa rede de outros países de colaboração que estão tentando juntos enfrentar uma crise. Então, se a gente fala de uma coordenação para enfrentar uma crise, então o reconhecimento do papel individual das partes no todo, ele se faz bastante necessário dentro de uma estratégia efetiva. E aí eu vou dar um exemplo simples, né? Sobre risco de transmissão. Essa responsabilização ela só vem diante da consciência, desse autoconhecimento de qual é o seu papel no todo. Você interage com alguém, né? E esse alguém ele vai ter uma família, e a chance da família desse alguém conter pessoas aí vulneráveis, né, idosas, ou em situação de risco, é significativamente alta. Ter essa autoconsciência, essa responsabilidade é extremamente importante. Existe uma velha máxima, né, que diz que quando a culpa não é de ninguém, a culpa, portanto, é de todos, né? Então, nós, como sociedade, devemos agir, e o autoconhecimento é fundamental para situações de crise. Bom, uma segunda característica exitosa para resolver o problema de florescer em meio a uma crise, certamente é o autocontrole. Por mais que você tenha algum nível de autoconsciência e que você pondere aquilo que é dito pelo grupo, você tem medo de ser rejeitado pelo grupo. Então você começa a dançar conforme a música e você começa a se comportar como uma pessoa que não liga para a crise, quando na verdade por dentro você está com medo, você está preocupado e existe esse conflito interno. E aí você acaba agindo impulsivamente, não somente do seu ponto de vista de espalhar desinformação ou espalhar conteúdos que estão abaixo de qualquer crivo aí de seriedade, né? Como também você acaba sendo um vetor de algo que é muito mais grave no meio da crise, que é espalhar o pânico. Então o autocontrole é fundamental não só para a gente evitar agir por impulso, né? Por exemplo, a gente repassar informações que não têm um mínimo fundamento científico, não são embasadas em fatos, né? E acabar prestando um desserviço, né? Principalmente a parte da população que é vulnerável, como também o autocontrole é fundamental para a gente tomar decisões bem embasadas na realidade, né? Então, às vezes, por pressão, a gente acaba indo naquela festa que todo mundo diz que não tem problema, ou a gente acaba se colocando em risco, né? E as pessoas da nossa família em risco, simplesmente porque a gente não sabe dizer não. E aí o terceiro passo, o terceiro elemento, talvez uma estratégia eficaz para florescer em meio a crises, é a ressignificação. E aí é a parte onde o florescer ele aparece com mais força. O florescer implica que você aprendeu algo novo, você incorporou esse comportamento novo no seu ser, no seu centro. Esse comportamento novo agora está alinhado com seus valores, está alinhado com os seus objetivos de longo prazo e está alinhado com a pessoa que você quer ser daqui para frente. Então vamos falar aí um pouco de empatia, né? Então o meu argumento aí é que no meio da crise aí de pandemia do coronavírus, existe uma oportunidade da gente florescer como sociedade, como comunidade global, em melhorar a nossa capacidade de empatia pelas pessoas, né? Foram descobertos aí células, né, de neurônios no nosso cérebro, chamados neurônios espelho, que apresentam atividade elétrica, né? A gente diz que disparam aí sinais na presença tanto de uma ação sob o ponto de vista individual seu. Então, por exemplo, estou mexendo aqui a minha mão, estou realizando a ação de pegar essa caneta daqui, tá? Então, existe um grupo de neurônios que disparam a partir do momento que eu tenho a intenção de pegar essa caneta, né? Tanto para fins de planejamento, né, da trajetória aqui da minha mão, né, o movimento de agarrar a caneta, etc., quanto para fins de coordenação motora durante a execução da tarefa. O interessante é que esses neurônios espelho, eles também disparam ao observar um indivíduo, um sujeito semelhante a nós, realizarmos o mesmo tipo de tarefa. E o que isso implica e o que isso significa é que cada um de nós, isso observado também em macacos, possuímos a capacidade de processar informações e associar essas informações e ações tanto e correlacioná-las tanto no nível individual quanto no nível de um terceiro.
E esses neurônios espelho, eles não estão restritos à classe de neurônios que coordenam aí movimentos ou coordenação motora. Eles também aparecem no sistema límbico, que é o sistema que regula emoções. O que significa que quando nós sentimos emoções, né, como dor, desespero, felicidade, alguns neurônios no sistema límbico, eles possuem uma alta atividade, mas quando a gente observa também indivíduos, pessoas expressando emoções semelhantes, esses mesmos grupos de neurônios, eles têm a capacidade de disparar em nós. Então, pessoas que são mais sensíveis, né, às dores aí do ser humano e dos outros, tendem a ter um padrão neural, uma atividade neural mais acentuada nessas regiões. E eu vou deixar o link aqui embaixo com os estudos, né, os artigos científicos para quem quiser se aprofundar, que mostram isso. Então, a boa notícia nisso tudo é que, por se tratar de um mecanismo neurofisiológico, a gente consegue, então, em teoria, treinar esses aspectos, né? E o nosso cérebro ele é bastante plástico e é bastante adaptável. E como a gente já falou lá no início, adaptabilidade é o ponto-chave na estratégia básica para lidar e florescer nas crises. Então, quando a gente fala de empatia, a minha tese é que isso pode ser aprendido, né? E aí eu posso estar redondamente enganado, é necessário que mais pesquisas científicas sejam feitas, mas é uma hipótese que eu acredito, que eu gostaria que fosse verdade. Então a ideia da ressignificação é que a gente saia de uma crise tendo aprendido uma profunda lição. Então, se a lição a ser aprendida na crise da vez da pandemia global precisamos ter mais empatia, né, para que o sistema de saúde público não entre em colapso, para que nossos entes queridos, né, em um grupo de faixa etária e de condições, né, desprivilegiadas, não sejam severamente afetados, como é que a gente pode, então, aplicar esse princípio de empatia em situações de crise futuras? Então, que essa crise atual que a gente está passando sirva de aprendizado para que a gente possa estar mais presente, né? Cuidar melhor dos nossos idosos, dos nossos entes queridos, e também que a gente tenha mais consciência do quão conectado a gente está e do quanto as nossas ações afetam uns aos outros. Se você acredita nisso, você passa a ser muito mais responsável e cuidadoso com as suas ações. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, né, em meio ao cenário que a gente está vivendo, é que na hora do mundo se unir para combater, né, ou para mitigar aí uma crise global, você vê que o lado positivo é que muitas barreiras são desfeitas, né? Enquanto alguns países estão fazendo o contrário, estão levantando barreiras, reagindo, né, com pânico, né, e com medidas que não são tão eficazes. Por outro lado, a gente vê que a gente está aprendendo aqui no mundo ocidental, né, muito mais sobre a China. Então tem várias reportagens surgindo, né, e o mundo está despertando para a capacidade tecnológica, né, e de coordenação chinesa, a despeito aí de diferenças e de opinião sobre políticas e ideologias e que obviamente há os seus prós e contras, e eu não quero entrar no mérito aí da questão ideológica, mas o fato é que a gente tem muito a aprender com os chineses, e a gente pode olhar para os chineses como uma pessoa, né, assim como eu, como você, que passa pelos mesmos tipos de crise, que a despeito da língua ser diferente, da cultura ser tão diferente, a gente está conectado e sofrendo aqui pelas mesmas dores, pelos mesmos struggles da vida, né? E isso é muito salutar para que a gente crie essa consciência expandida do todo. Então a gente está aprendendo mais sobre a China, a gente está aprendendo mais sobre os italianos, então as notícias fluem, né? São diferentes posições políticas, são diferentes microcomportamentos, formas diferentes de tratar uma crise, e que a gente consegue aí olhar com uma lupa, né, fatos, dados, estatísticas, e fazer análises científicas para ver o que é que foi mais efetivo ou menos efetivo. Então é um momento de grande aprendizado para a população global como um todo. E a única coisa que a gente não pode fazer nesse momento é destruir o potencial desse aprendizado com o espalhamento de notícias falsas contaminadas por ideologias, né? Sejam de um extremo, sejam do outro. Então aquilo que eu peço a você que me escuta, né, ao restante dessa série, é que seja uma pessoa balanceada,
equilibrada, consistente, reflexiva, questionadora. Então é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.